amigos, estamos aqui para a nossa aula sobre súmulas do TST, sobre jurisprudência do TST, e nessa aula nós vamos tratar sobre base de cálculo. Temos várias súmulas, várias orientações jurisprudenciais que tratam dessa matéria. Eu estou aqui com o meu quadro, né? Vou voltar aqui na nossa tabela. A gente viu aqui que na aula base de cálculo a gente vai filtrar somente esse assunto base de cálculo dentro dessas súmulas. Então, vou entrar aqui na nossa tabela. Aqui está ela. E nós vamos filtrar, eu vou fazer um filtro aqui pela tag base de cálculos. Então, aqui na parte das tags, nós vamos filtrar a tag base de cálculo. E aí a gente vai fazendo os comentários que a gente achar pertinentes. Então, está aqui filtrado, né? Ele já trouxe todas as súmulas que tratam dessa matéria. A primeira delas é exatamente falando sobre comissionista, a famosa súmula 340 do TST. Ela tem o seguinte teor: o empregado sujeito a controle de horário remunerado à base de comissões tem direito ao adicional de, no mínimo, 50% pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas. Então, nós temos aí duas informações. Quando você trabalha com comissionistas, ou seja, aquele empregado que recebe ou um salário integralmente pago por comissões ou parte desse salário, né, o chamado comissionista misto, que ele recebe um salário fixo e mais uma parte paga com comissões, por comissões, essa parte que é paga por comissão, ela, na hora do cálculo das horas extras, ela tem um diferencial. Você vai utilizar o divisor é diferente e o multiplicador também. Falando de divisor, o comissionista, o divisor, é isso que essa súmula diz aqui, que a gente deve usar como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas. E o multiplicador é apenas o adicional, 0,5. O TST entende que, no caso do comissionista, quando ele realiza horas extras, as comissões já remuneram a hora normal de trabalho dele. Então, ele tem direito de receber apenas o adicional. Aqui dentro do sistema PJ-Calc, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui no cartão de ponto. Eu vou criar aqui um cartão de ponto rapidinho, só para a gente visualizar isso de uma maneira melhor. Então, eu vou criar aqui um cartão. E eu vou informar aqui uma jornada, uma programação semanal aqui, rapidinho, só para a gente ver como funciona isso. Vou botar aqui um horário bem estendido. Então, um empregado que trabalhou de 8 da manhã até as 23 horas durante o seu contrato de trabalho e que não teve intervalo, nem trabalhou direto todas as segundas-feiras, conforme eu marquei ali, e se ele for o empregado comissionista, o divisor, a gente deve utilizar a quantidade de horas efetivamente trabalhadas. Então, eu vou clicar aqui no cartão de ponto, vamos apurar esse cartão de ponto, e enquanto o sistema processa aqui, eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão do adicional. A gente sabe que as horas extras normais a gente calcula acrescentando, multiplicando por 1,5, que é o valor da hora normal acrescido desse adicional. No caso do comissionista, ele vai receber apenas o adicional. O sistema já calculou aqui e ele trouxe aqui uma coluna horas trabalhadas. É essa coluna que eu devo utilizar na base de cálculo para fazer não na base de cálculo, é essa coluna que eu utilizo como divisor do empregado comissionista. Então, eu vou entrar aqui nas verbas, expresso, vou criar aqui uma verba horas extras, aliás, adicional de horas extras, né? Adicional de horas extras 50%, deixa eu ver aqui, adicional de horas extras 50%, E aqui na configuração dessa verba, eu vou utilizar aqui como divisor e importar do cartão de ponto.
e vou importar aquela coluna horas trabalhadas. O outro diferencial é que aqui no multiplicador, em vez de eu utilizar 1,5, o próprio sistema já trouxe aqui 0,5. Então vamos para a próxima súmula. A próxima súmula, ele trata, lembrando que nós estamos estudando base de cálculos, né? Nós estamos estudando aqui também, nós estamos vendo aqui férias. A súmula 7 do TST, ela trata da base de cálculo das férias indenizadas. Ela diz o seguinte: a indenização pelo não deferimento das férias no tempo oportuno será calculada com base na remuneração devida ao empregado na época da reclamação, ou, se for o caso, na da extinção do contrato de trabalho. Então, o valor que você vai utilizar quando você vai calcular as férias indenizadas, por exemplo, o empregado trabalhou 3, 4, 5 períodos de férias e não recebeu, a base de cálculo é a remuneração devida na época da reclamação ou da extinção do contrato de trabalho, e não o valor da época. Vamos dizer que 3 anos atrás ele recebia R$1.000. Então, se ele tivesse usufruído das férias no período adequado, ele teria recebido 1/3 de R$1.000, que era o salário dele. Mas como ele não usufruiu, ele vai receber essas férias acrescidas do terço pelo salário que ele recebia na época da demissão. Então esse é o teor da súmula 7 do TST. O PJ-Calc, ele já faz esse lançamento automático, ele já puxa essas informações automaticamente. Quando você calcula as férias, ele já vai puxar a base de cálculo da última remuneração do empregado. A próxima súmula trata de horas extras, né? Base de cálculo de horas extras é a súmula número 45. Vamos dar uma olhadinha aqui no teor dela. A remuneração do serviço suplementar, ou seja, das horas extras habitualmente prestado, integra o cálculo da gratificação natalina prevista na Lei 4.090. Em outras linhas, essa súmula está dizendo que o valor das horas extras, desde que sejam habitualmente prestadas, ou seja, desde que haja uma constância durante o contrato de trabalho, não seja aquela coisa episódica, aquela coisa temporária, essas horas extras devem fazer parte da base de cálculo do 13º salário, que é a gratificação natalina. É interessante também a leitura dessa Lei 4.090, que trata do 13º salário. Então, essa súmula basicamente é isso. Diz que as horas extras, o valor das horas extras devem fazer parte da base de cálculo do 13º salário. Então, quando você está calculando um 13º salário, se tiver lá no contra-cheque do empregado horas extras pagas, você deve calcular inserir essas horas extras na base de cálculo do 13º salário. A súmula número 60 trata de adicional noturno. Vamos dar uma olhadinha aqui nela também. O adicional noturno pago com habitualidade, aí mais uma vez a questão da habitualidade, eu já vi muitos cálculos em que a pessoa, por exemplo, realizou horas extras somente um mês durante o ano, lá em janeiro, e foram deferidos os reflexos dessas horas extras nas verbas rescisórias. Eu entendo que não caberia em razão de não serem habituais, não caberia em 13º salário nem em outras verbas rescisórias. Então, o adicional noturno também, ele só vai refletir se ele for pago com habitualidade. E ele integra o salário do empregado para todos os efeitos, ou seja, ele deve entrar na base de cálculo de todas as verbas que tenham natureza salariais. Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada extra, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas. Vamos olhar aqui no PJ-Calc essa configuração dessa súmula 60 do TST. A gente entrando aqui no cartão de ponto, vou entrar aqui no botão do meio desse cartão de ponto, a gente tem essa opção aqui. Nós temos aqui um grupo só tratando da parte do horário noturno dentro do PJ-Calc. Aqui nós temos o horário prorrogado nos termos da súmula 60 do TST, que é exatamente esse verbete que nós estamos estudando. O que é que essa súmula quer dizer? Que esse item 2 dessa súmula diz o seguinte, que se o empregado trabalhar integralmente a jornada dele no horário noturno, ou seja, vamos tratar aqui de uma forma geral do empregado
urbano, que o horário noturno dele é de 22 às 5 da manhã, se ele trabalhar esse período todo, né, durante o período integralmente, e a jornada dele se estende até às 7 horas, por exemplo, ou seja, ele trabalhou 2 horas a mais do que o horário noturno, essas 2 horas também são consideradas horas noturnas, tanto para efeito da redução, né, quanto para efeito do pagamento do adicional noturno. Lembrando que podem existir algumas convenções coletivas e alguns entendimentos de que, ainda que o empregado não trabalhe integralmente no horário noturno, ele tenha direito a essa prorrogação depois das 5 horas da manhã. E aqui no PJ-Calc a gente tem essa opção, apurar, forçar, prorrogação, que é esse último item aqui. Então você vai marcar aqui em cima para ele prorrogar a jornada, e se você quiser que mesmo que ele não tenha trabalhado o período todo, você queira forçar essa prorrogação, você vai marcar essa outra opção. Então essa é a súmula 60 do TST. A próxima súmula é a súmula 63, que trata de FGTS. Vamos dar uma olhada nela. A contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, incide sobre a remuneração mensal devida ao empregado, inclusive horas extras e adicionais eventuais. Isso aqui é a base de cálculo do FGTS. Nós sabemos que dentro do sistema PJ-Calc, o FGTS, apesar de ter um menu aqui próprio para o FGTS, a configuração dele é realizada dentro da própria verba. Então essa verba aqui que nós criamos, eu vou entrar aqui em parâmetros da verba, é aqui que é marcada a incidência do FGTS. Essa súmula nos diz o quê? Que sobre a remuneração mensal, isto é, não é apenas o salário, não é o salário base, é toda a remuneração dele, toda a parte salarial que ele receba, deve, inclusive as horas extras, deve haver a incidência do FGTS sobre essas verbas. O sistema PJ-Calc ele já vem configurado para as situações mais usuais, aquelas coisas mais comuns. Então, horas extras ele já vem marcado, adicionais de insalubridade, de periculosidade, as principais verbas salariais que não há muita divergência com relação à sua natureza, ele já traz marcado o FGTS lá. Esse menu do FGTS aqui a gente usa para fazer outros ajustes, como a multa, como a questão das deduções de FGTS e etc. Não é o objeto dessa súmula e nem dessa aula. Então, isso é o que nos traz a súmula 63 do TST. A próxima súmula é a súmula 91, que trata do salário complessivo. Vamos dar uma olhadinha nela aqui. Ela é uma súmula pequena, diz: nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador. Esse é o chamado salário complessivo, aquele salário que o empregador lança uma rubrica só lá qualquer, por exemplo, salário mais horas extras, e paga lá R$800, sei lá, R$1.800. Então, aquilo ali é como se aquilo ali estivesse pagando as horas extras do empregado. Quando houver o reconhecimento de que aquele salário é complessivo, que ele está envolvendo ali, que ele está tentando envolver várias parcelas, e que na realidade não é isso, normalmente o juiz reconhece aquilo como um salário base dele. Então, o que é que deve ser feito no cálculo quando a empresa está preenchendo o contra-cheque do empregado? Cada rubrica deve vir separadamente, deve vir aviso prévio, férias, no caso do ordenado, quanto é o valor da gratificação, quanto é o valor das horas extras, quanto é o valor do repouso semanal remunerado, separado. O empregador não pode somar tudo isso e colocar numa rubrica só. A próxima súmula trata do bancário. Vamos dar uma olhadinha aqui na súmula número 93. Integra a remuneração do bancário, lembrando que nós estamos tratando aqui de base de cálculo, a vantagem pecuniária por ele auferida na colocação ou na venda de papéis ou valores mobiliários de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, se exercida essa atividade no horário e no local de trabalho e com consentimento tácito e expresso do banco empregador. É muito comum hoje que os bancários, eles são, na verdade, vendedores de papéis, vendedores de seguros, vendedores de título de capitalização, e todas essas
rubricas aí devem ser consideradas na remuneração do bancário e deve servir de base de cálculo para a hora extra e outras verbas. Logicamente, como essas verbas são de natureza variáveis, elas devem entrar pela média no cálculo das demais verbas. A próxima súmula é a 101, que trata de diárias de viagem. Ela diz o seguinte: integre o salário pelo seu valor total e, para efeitos indenizatórios, as diárias de viagem que excedam a 50% do salário do empregado, enquanto perdurarem as viagens. Isso significa que só será indenizatória, né? Integra o salário pelo seu valor total e, para efeitos indenizatórios, as diárias de viagem que excedam a 50% do salário do empregado, enquanto perdurarem as viagens. Então, as que não ultrapassarem esse percentual, elas têm natureza salarial. A próxima súmula é a súmula 132, que trata do adicional de periculosidade. Diz a súmula 132: o adicional de periculosidade pago em caráter permanente integra o cálculo de indenização e de horas extras. O item 2. Durante as horas de sobreaviso, o empregado não se encontra em condições de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas horas. Então, quando você for calcular adicional de periculosidade, que é de 30% sobre o salário base do empregado, esse adicional de insalubridade, desde que ele seja pago de forma permanente, ele integra a base de cálculo das horas extras. Então, quando a gente for utilizar o sistema PJ-Calc, nós, primeiramente, se você tem essas duas verbas, o adicional de periculosidade e tem horas extras também, você deve calcular primeiramente o adicional de periculosidade e depois você calcula as horas extras. Então, você pode vir aqui expresso, adicional de periculosidade, salvar, e depois você vem nas horas extras, né, depois que você criar as horas extras, você vai vir aqui na base de cálculo, aqui em verbo, e você vai inserir o adicional de periculosidade na base de cálculo das horas extras. Essa é a maneira mais adequada. Algumas pessoas me perguntam quando as verbas, nesse caso, por exemplo, quando o juiz não diz se esse adicional de periculosidade deve entrar na base de cálculo das horas extras, que também estão sendo calculadas no mesmo momento. Eu entendo o seguinte, que se o empregado, se o advogado do reclamante pediu esses reflexos e foi deferido na sentença, você deve inserir, nesse caso aqui, o adicional de periculosidade na base de cálculo das horas extras. Mas se não foi pedido, porque na realidade isso aqui são reflexos, né, dessas horas extras no adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade fica na base de cálculo. Então, se não foi deferido na sentença, eu entendo que não deve entrar. É diferente se esse adicional de periculosidade ele foi pago, ele está no contra-cheque do empregado. Então, quando você vai calcular as horas extras, você deve utilizar esse adicional de periculosidade na base de cálculo das horas extras. Esse é um entendimento particular meu, né? Isso pode ser utilizado pelo advogado do reclamado para justificar isso, porque se o juiz não deferiu esses reflexos desse adicional de insalubridade nas horas extras, o calculista não deve realizar. Então, a próxima súmula é a súmula 139, que trata do adicional de insalubridade. Enquanto percebido, o adicional de insalubridade integra a remuneração para todos os efeitos legais, ou seja, é uma verba de natureza salarial que vai entrar na base de cálculo de horas extras e de outras verbas como FGTS, INSS, todas as verbas que tenham como base verbas salariais. O adicional de insalubridade, lembrando, ele tem 3 percentuais, o mínimo, o médio e o máximo, 10%, 20% e 40%, e é calculado sobre o salário mínimo. Então, aqui no sistema PJ-Calc, você vai cadastrar a verba adicional de insalubridade
de acordo com o nível, né, da insalubridade, e na base de cálculo você vai utilizar aqui o salário mínimo. Por padrão ele já traz aqui o salário mínimo para facilitar a nossa vida. Voltando aqui para nossas súmulas, a próxima súmula é a súmula 172, que trata do repouso semanal remunerado. Vamos ver o teor dela aqui. Computa-se no cálculo do repouso remunerado as horas extras habitualmente prestadas. Nós sabemos que quando há o deferimento de verbas de natureza variáveis que são pagas por dia ou por hora, o repouso deve ser calculado separadamente. Para aquelas verbas mensais, quinzenais e até semanais, já está embutido naquele valor do salário da remuneração daquele período os períodos de descanso. Mas quando o pagamento é horário ou diário, o pagamento deve ser feito separadamente. Então, ele está dizendo aqui essa súmula que computa-se no cálculo do repouso remunerado as horas extras habitualmente prestadas. Dentro do sistema PJ-Calc, o repouso semanal remunerado ele funciona como reflexos, né? Então, você entrando aqui nas verbas, nesse adicional de horas extras, eu clicando aqui no botão exibir, tem a opção aqui de eu calcular o repouso semanal remunerado sobre essas horas extras, no caso aqui sobre esse adicional de horas extras. A próxima súmula é a súmula 191, que trata do adicional de periculosidade também. Diz o seguinte: no item 1, o adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescido de outros adicionais. O item 2 diz que o adicional de periculosidade do empregado eletricitário, contratado sob a égide da Lei 7.369, deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Não é válida norma coletiva mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sobre o salário básico. E o item 3 diz: a alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade do eletricitário, promovida pela Lei 12.740, atinge somente o contrato de trabalho firmado a partir de sua vigência, de modo que, nesse caso, o cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico. O que é isso daqui? No caso o adicional de periculosidade, ele é calculado na base de 30% sobre o salário base do empregado, sobre o ordenado dele, sem outros penduricalhos. Já para o eletricitário, antes dessa lei 12.740, o cálculo era sobre todas as parcelas de natureza salarial, ou seja, sobre a remuneração do empregado. A partir dessa lei, o eletricitário também passou a receber o adicional de periculosidade sobre o salário base. Mas aqueles empregados que foram contratados antes, eles permanecem com esse benefício de terem esse adicional calculado sobre a integralidade das verbas remuneratórias. A próxima é a súmula 200, que trata de juros de mora, a base de cálculo dos juros de mora. E ela diz o seguinte: os juros de mora incidem sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente. Isso é muito tranquilo, a gente já está acostumado, o PJ-Calc já faz esse cálculo dessa maneira. Toda a parte de configuração de juros de mora dentro do sistema PJ-Calc é feito pelo menu correção, juros e multa. E aqui a gente escolhe tanto a correção monetária, que pode ser TR, pode ser IPCA, pode ser a combinação de dois índices, como os juros de mora, né? Tanto juros padrão como juros para a fazenda pública, né? Que são diferenciados. E nós temos também aqui a parte previdenciária, né? A parte de custas, toda essa parte de correção é realizada aqui por meio desse menu correção, juros e multa. Então, essa súmula nos diz que depois que as verbas são atualizadas monetariamente, ou seja, depois que se aplica a correção monetária, que é a atualização do valor para que ele não perca o seu valor venal, o seu valor real, né? A gente utiliza na Justiça do Trabalho a TR ou IPCAE, e então o sistema primeiro atualiza e depois aplica o juro de mora sobre o valor atualizado. É isso que essa súmula nos diz.
A súmula 225 trata também de repouso semanal remunerado e de gratificações por tempo de serviço. As gratificações por tempo de serviço e produtividade pagas mensalmente não repercutem no cálculo do repouso semanal remunerado. Essa informação vale não apenas para as gratificações por tempo de serviço, mas para todas as verbas que são pagas de forma mensal, como adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, adicional de transferência. Todas essas verbas que são pagas mensais, elas já estão embutidas nesse valor que é pago, o repouso semanal remunerado, razão pela qual a gente não deve utilizar calcular à parte esse repouso semanal remunerado relativo a essas verbas. A súmula 226 trata do bancário, né, e da gratificação também por tempo de serviço, e diz: a gratificação por tempo de serviço integra o cálculo das horas extras. Isso é muito tranquilo também, porque é uma verba de natureza salarial. A súmula 228 trata do adicional de insalubridade também. Vamos dar uma olhada. Essa súmula ela é bem polêmica, porque ela é exatamente a súmula que trata da base de cálculo do adicional de insalubridade, que em razão que ela está com a sua eficácia suspensa em razão de uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal. Ela diz o seguinte, que a partir de maio de 2008, data da publicação da súmula vinculante número 4, que é aquela súmula que diz que não pode haver vinculação do salário mínimo para nenhum fim, o adicional de insalubridade seria calculado sobre o salário básico. Depois de muita cisânia doutrinária, muita questão, ficou decidido que, enquanto não for apreciada o mérito dessa decisão liminar, o cálculo é realizado sobre o salário mínimo. Então, a base de cálculo do adicional de insalubridade atualmente é salário mínimo. A próxima é a súmula 229, que trata de sobreaviso dos eletricitários. Por aplicação analógica do artigo 244, parágrafo 2º da CLT, as horas de sobreaviso dos eletricitários são remuneradas à base de 1/3 sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Então, o valor de uma hora, né, de sobreaviso é 1/3 do valor da hora normal, considerando, para se chegar ao valor dessa hora normal, todas as verbas sobre as parcelas de natureza salarial, como adicionais, gratificações e etc. Então, essa é a base de cálculo do sobreaviso. Dentro do sistema PJ-Calc, nós temos, no menu de verbas, nós temos o adicional de sobreaviso já calculado aqui, já para a gente calcular, né? já pré-configurado aqui para a gente fazer as configurações. E notem que aqui no multiplicador, ele utiliza o multiplicador 0,333, que é exatamente 1/3. Então, você vai lançar na base de cálculo todas as verbas de natureza salarial e o multiplicador 0,333. Na parte da quantidade, você pode importar do cartão de ponto ou você pode lançar manualmente essas informações. A próxima súmula, ela trata, é a súmula 241 do salário utilidade. Vamos dar uma olhadinha nela. O vale para refeição fornecido por força do contrato de trabalho tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado para todos os efeitos legais. Lembrando que isso pode ser alterado por uma convenção coletiva, mas a regra é que o salário alimentação, o vale alimentação, o ticket alimentação, tem natureza salarial. Ele é calculado por dia, né? Então você vai multiplicar o valor de um vale pela quantidade de dias que o empregado tenha trabalhado. Dentro do sistema PJ-Calc, nós temos aqui na quantidade a possibilidade da gente utilizar os dias úteis, né, como multiplicador. Então você pode fazer essa conta aqui, usar aqui no multiplicador o valor do vale e aqui na quantidade a quantidade de dias úteis para fazer essa conta.
A próxima súmula, a súmula 242, trata da indenização adicional. A indenização adicional prevista no artigo 9º da Lei 6.708 e no artigo 9º da Lei 7.238 corresponde ao salário mensal no valor devido na data da comunicação do despedimento, integrado pelos adicionais legais e convencionais ou convencionados ligados à unidade de tempo mês, não sendo computável a gratificação natalina. Essa indenização é aquela indenização quando o empregado é demitido a menos de 30 dias da data base da sua categoria, ou seja, ele ia ser favorecido com um aumento e antes disso, poucos dias antes desse aumento passar a vigorar, ele foi demitido. Então, ele deve receber uma adicional que está prevista nessa lei e corresponde ao salário mensal do valor devido na data da comunicação do despedimento somado pelos adicionais legais ou convencionais. A súmula 253 trata de gratificação semestral. Algumas empresas pagam gratificação semestral aos seus empregados. E essa súmula diz que essa gratificação semestral não repercute no cálculo das horas extras, das férias e do aviso prévio, ainda que indenizados. É bem raro a gente ver essa gratificação semestral, mas a gente tem que lembrar que ela não repercute nessas três verbas, embora as horas extras façam parte da base de cálculo dessa gratificação. Porque se ela não pode ter as duas incidências, ela não pode estar na base de cálculo e também refletir depois nas horas extras. Aqui nós temos a súmula 264, que é bastante famosa, né? Todas as sentenças praticamente citam essa súmula, que diz que a remuneração do serviço suplementar é composta do valor da hora normal, que no caso do empregado urbano, o valor da hora normal é a remuneração dele dividido por 220, se ele trabalha 44 horas semanais, integrado por parcelas de natureza salarial e acrescido do adicional previsto em lei. Esse adicional previsto em lei é de no mínimo 50%, de acordo com a Constituição, artigo 7º da Constituição, inciso 16. Então, essa súmula 264 é que justifica que todas as parcelas salariais entrem na base de cálculo das horas extras. E aí, quando a gente calcula outras parcelas, como adicional de periculosidade, insalubridade, gratificações, geralmente essas parcelas também entram na base de cálculo das horas extras. A súmula 305 trata do FGTS, né, da base de cálculo do FGTS. Ela diz que o pagamento relativo ao período de aviso prévio, trabalhado ou não, está sujeito à contribuição do FGTS. Se a gente entrar aqui no sistema PJCalc e criar uma verba aviso prévio, por padrão ele já vem marcado aqui o FGTS. Isso é muito tranquilo também. A súmula 318 trata de diárias também. E ela diz que, tratando-se de empregado mensalista, a integração das diárias no salário deve ser feita tomando-se por base o salário mensal por ele percebido e não o valor do dia do salário, somente sendo devida a referida integração quando o valor das diárias no mês for superior à metade do salário mensal. Então, somente quando o valor das diárias forem superiores a 50% do valor do salário é que é devida à integração na base de cálculo de outras verbas. Ou seja, quando ela passa de 50%, deduz-se que aquilo ali é salário, não é mais diário, não é inteligente a gente achar que diárias que ultrapassam 50% do salário do empregado sejam diárias realmente. Na realidade é um salário disfarçado de diário. Então há a presunção de que essas diárias têm natureza salarial. E agora aqui a gente passa para algumas OJs também relacionadas à base de cálculo. A OJ 97 trata de adicional noturno e diz que o adicional noturno integra a base de cálculo das horas extras prestadas no período noturno. Mas atenção, somente as horas extras realizadas no período noturno é que devem ter em sua base o adicional noturno.
Então, se o empregado, por exemplo, trabalha em turnos ininterruptos de revezamento, trabalha uma semana de manhã, outra semana à tarde, outra semana à noite, somente naquele período que ele trabalha à noite é que a gente deve inserir, somente nas horas extras que são realizadas à noite é que a gente deve inserir o adicional noturno na base de cálculo. É isso que essa súmula nos diz. A OJ 259 também trata de adicional noturno. Ela diz o seguinte, que o adicional de periculosidade deve compor a base de cálculo do adicional noturno, já que também neste horário o trabalhador permanece sob as condições de risco. Nada mais natural. Se o empregado à noite, ele, por exemplo, trabalha no posto de gasolina, ele abastece os carros, ele está exposto àquele ambiente perigoso também durante a noite. Então, na base de cálculo do adicional no adicional noturno, você deve inserir também o adicional de periculosidade, como eu já mostrei dentro do sistema PJE Calc. A próxima OJ é a OJ número 2, que trata do adicional de insalubridade. Ela diz que, na verdade, essa foi cancelada, né? Eu acabei inserindo aqui, então vamos pular essa OJ2. A OJ 348, ela trata de honorários advocatícios, a base de cálculo, e diz: os honorários advocatícios arbitrados nos termos do artigo 11, parágrafo 1º da Lei 1060, devem incidir sobre o valor líquido da condenação apurado na fase de liquidação de sentença, sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários. Isso é muito tranquilo também, porque quando o advogado ele atua dentro de um processo, ele atua também em prol do fisco, né? Em relação às custas processuais, às verbas previdenciárias. Então, nada mais natural que ele receber os seus honorários calculados também sobre essas parcelas, e não só sobre o crédito do reclamante. É isso que diz essa OJ 348 do DST. A OJ 267 trata também do adicional de periculosidade e diz que o adicional de periculosidade integra a base de cálculo das horas extras. Nós já falamos sobre isso. A OJ 103 trata de adicional de insalubridade também. Diz que o adicional de insalubridade já remunera os dias de repouso semanal e feriados, conforme também nós já mencionamos, que todas as verbas mensais pagas mensalmente já contemplam essas parcelas. E a OJ 97, eu acho que foi repetido, a gente já falou sobre ela. A OJ 47 que diz que trata de adicional de insalubridade. Para a gente finalizar, diz que a base de cálculo da hora extra é o resultado da soma do salário contratual mais o adicional de insalubridade. Tranquilo, o adicional de insalubridade faz parte da base de cálculo das horas extras. Se ele está exposto a um ambiente insalubre, quando ele realiza horas extras, essa exposição permanece e ele tem direito a receber essas horas extras majoradas pelo adicional de insalubridade. Ok, meus amigos? Grande abraço, até a próxima aula, para que nós trataremos sobre outro assunto relacionado às súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. Tchau, tchau.